Chegamos, meus amigos. Estamos começando mais um Flamengo Cast aqui no YouTube para vocês e também no podcast, episódio número 215. Já estamos aqui com o nosso time de especialistas em nada para falar de tudo do mundo do Flamengo, do futebol e muito mais. Eu sou o Matheus Gonzaga e eu só quero me iludir. Eu não espero mais nada além da pura ilusão rubro-negra, do puro clubismo. Eu quero acreditar. E, por favor, Marcão, me deixa acreditar um pouquinho. Boa noite, Marcão. Boa noite, Matheus. Boa noite, Marcelo. Assim, acreditar é algo íntimo, pessoal e intransferível. Eu não tenho nenhum poder sobre o que o coleguinha do lado vai acreditar. Agora, iludir, tá aí um verbo que eu não conjugo em tempo verbal algum. Então, vamos ver o que vem esse Mundial. A única coisa que eu vou torcer nesse Mundial, assim como eu não quero saber de sul-americano ganhando o Mundial Intercontinental no final do ano, a não ser que seja o Flamengo, então, não sendo o Flamengo a ganhar o Mundial de Clubes, eu quero que das quartas de final para frente só tenha os europeus e pronto. Vai lá, Marcelo. Boa noite, amigos. Boa noite, bancada. Eu tô com o Matheus aí, hein? Só quero me iludir, só quero acreditar. Vamos, Flamengo. Eu acredito, confiar com o pé atrás. Mas vamos pra cima, porque isso aqui é Flamengo. Flamengo, pra mim, é maior que tudo, maior que todos. Então, essa ilusão que eu vou longe. Mas vem cá, deixa eu entender essa história. Como é que alguém pode confiar com o pé atrás? Rapaz... Confiar com o pé atrás não é confiar. Eu confio desconfiando. É confiar desconfiando. Tô com minha filha que me ajudou e o meuzão aí me ajudou. É confiar desconfiando, né? Europeu assusta, mas quando é no campo ali é 11 contra 11. Então... É que nem Copa do Mundo. Copa do Mundo, a gente passa 4 anos reclamando do Brasil. Quando chega na Copa do Mundo, meu irmão, eu visto a camisa e grito gol e todo mundo que se lasca. Assim, mas aí que tá. Eu só quero torcer. Isto é torcer. Sem nenhum peso na consciência. Eu falo assim, isto é torcer. Isso aí, por exemplo, quinta-feira, eu houvera dito na segunda que eu ia sofrer na quinta. Eu estava aqui olhando para a televisão e vendo escrito no placar 5-1. E eu tive aquela certeza plena de que o futebol me odeia. Aí o futebol me odeia tanto que o jogo terminou-se 5-4. Logo, todo mundo se olhou para a reação final. Esquece o que aconteceu, esquece que estava 5-1, foca no 5-4 e pronto. E o Adenor, francês, mais uma vez, sai vivo de um jogo daquele. E ontem, eu não me lembro de ter tomado um paredão como eu tomei ontem no primeiro tempo contra a Alemanha. Eu contei mais de 10 chances de gol da Alemanha. Mas aí termina o primeiro tempo 1-0 França. Termina o jogo 2-0 França, pronto. Ganhou da Alemanha na Alemanha, esquece tudo que aconteceu, vale o resultado final. Acabou. Então, agora eu torci, obviamente, mas... Bom, meus amigos, o Mundial de Clubes está chegando aí, né? A espera que a gente até acreditou que talvez nem fosse acontecer esse Mundial, né? Que a gente falou assim, será, vai nada, tal. Mas vai acontecer, já está tudo certo, o Flamengo já está lá treinando, né? Mesmo se não vende ingresso, tá? Tá sobrando ingresso e a FIFA agora está pensando em dar ingresso para bombeiro que ajudou lá em Los Angeles, naquele incêndio todo. Entendeu? Não, aí é outra história. Aí são outros 500. Aí deixa pra lá. Aí eu só quero que o Flamengo vá, jogue e me iluda. Bom, não, a gente vai ter. Isso aí tá certo, nós vamos. Palmeiras já foi, inclusive. Palmeiras botou uma roupa de gala para chegar bonito lá nos Estados Unidos, entendeu? Então, o Soteldo, que eu sempre quis que jogasse no Flamengo, vai jogar o Mundial, que foi contratado por aquele time lá, indizível. Foi? Foi. Essa eu tava fora. Eu aproveitei o link que você mandou há poucos minutos e acabei vendo isso. Que é o Marara, inclusive.
Porque Bom, é entre isso aí, Michael né? e Cebolinha, eu sou muito mais Soteldo. É negociação ou já está confirmado? Saiu no GE como confirmado. Que ele pediu para sair do Santos. Jorginho chegou no Flamengo, né? Já vai poder jogar. Aí Vocês tem uma repararam que a expectativa aí. risada dele é igual a risada do Michael? Não, Igualzinho. Parecia não que eu vi parei o pra ver Michael isso, rir. não. É isso mesmo. Agora, de fato, que precisamos comentar é essa chegada do Jorginho, né? Um jogador de alto nível europeu, um jogador que chega de um clube que chega vencedor, né? Recentemente, nos últimos anos. Não é um jogador qualquer, um jogador que esteve entre os melhores do mundo nas últimas temporadas. Cogitado Então, para a Bola de Ouro em 2021. Isso, então é um jogador que chega para ser um diferencial, de fato, né? Aí, logicamente, como qualquer jogador, qualquer um que Mas e a água? E a água do Ninho, Matheus? Então, Você não tem mas medo tá da água do Ninho, lá não? nos Estados Unidos não vai ter essa água, só quando chegar pro Rio, né? Não, mas a questão é a seguinte: o Flamengo só viaja dia 11. E será que ele vai tomar até lá? Ele já tomou Todo dia? água, porque já treinou desde sábado. E eu continuo me indignando com o fato, esses detalhezinhos que eu fico observando, né, de que não existe um alfaiate no Flamengo, né? Todo mundo que chega no Flamengo vem com a camisa do parece que do sub-20 jogando, né? Que pega a camisa de alguém jogador do time grande e bota nos meninos para vestir. E é impressionante, né? Você pega os uniformes dos times europeus, lá do Arsenal que ele veio, né? O cara tá vestido bonitinho, porque agora, olhando pro Jorginho, parece que o cara veio gripado, né? Gripado depois de um Covid de 2 semanas sem comer. Botou a camisa, não sei, aquela camisa sambando nele, pegou de algum jogador, parece que o tamanho maior, e o pessoal tá comentando, meu Deus, o Jorginho tá só a capa do Batman. Não sei que magia é essa que acontece aí. Será que é água, o Marcão, que tá desidratado um pouco? Tá desidratando o menino? Assim, você sabe que o Flamengo só forma galeto, né? Então... Mas Só vamos lá, Oi? Só filé de borboleta? Não, impressionante. E isso me incomoda demais. Esse é um detalhe que me incomoda pra caramba. Mas vamos lá, né? Essa semana a gente tem a expectativa, né, do Mundial. O Flamengo joga na próxima segunda-feira. O Mundial começa na sexta, né? Isso, o Mundial começa na sexta. E o Flamengo joga na segunda-feira, no horário do nosso programa. E já deixando aí avisado que o nosso programa não acontecerá durante o horário do jogo, logicamente, né? Acontecerá no dia seguinte ao jogo, para que a gente possa comentar, né? Flamengo, como é o nome do time? Esperança de Tunis. Esperança. E aí o Flamengo também vai pegar o Chelsea e o Los Angeles FC, né? O do Giroud, né? Giroud, Lloris, Bonga e Igor Jesus. Olha aí. Será que vai ter lei do ex? Será essa lei? Bom, galerinha, vamos aí. Quais são as expectativas de vocês para essa primeira fase? Nós vamos escolher aí quem vai passar nos grupos? Vamos. Podia fazer nessa jogada, né? Não é? Deixa eu ver se eu consigo. A pior que. Ixi, não, vai ter que ser por. A gente vai olhando aqui. Deixa eu ver se eu consigo o cardzinho que a gente vai falando. Enquanto isso, Marcão, qual a sua expectativa para o campeonato quanto todo? Você tem uma esperança de que vai ser uma boa competição? Eu acho uma ideia de jirico, uma ideia macabra, um campeonato que não tem sentido existir. Uma ideia infeliz da FIFA, que não está nem aí para o futebol. O fato de ser num ano ímpar fará com que os jogadores do mais alto nível, agora, em um ciclo de Copa do Mundo de 4 anos, eles só terão férias à vera em 1 ano. Porque nos outros 3 anos, você tem a competição continental, a competição mundial de seleções e esta jossa dessa Copa do Mundo de clubes infeliz que a FIFA inventou. Teve dificuldade para vender o torneio, teve dificuldade para arrumar patrocinador, não consegue vender ingresso, mas, vamos dizer assim, comprou os times da Europa em função do alto valor do prêmio.
32 clubes é mais uma megalomania da FIFA, com Copa do Mundo, com 48 seleções. Então, assim, nasceu errado, pau que nasce torto normalmente não se endireita, mas eu não tenho a menor dúvida de que na terceira edição já será algo fundamental, todo mundo vai achar lindo, já fará parte da decoração e vida que segue. A Liga das Nações teve a sua quarta final ontem e já está estabelecida no cenário, não adianta agora. Então, será que ela tem chance de acontecer aqui no Mundial de 2000? Não, eu acho que a FIFA, enquanto o Infantino estiver à frente da FIFA, ele quer, porque quer suplantar a Liga dos Campeões. Só que, de novo, você quer suplantar a Liga dos Campeões com um campeonato que ocorre a cada 4 anos, você já tinha a Copa do Mundo. Que a Copa do Mundo, em termos globais, ela é maior que a Liga dos Campeões. Se você quisesse combater a Liga dos Campeões, a FIFA podia ter inventado a Superliga. O Florentino Pérez estaria doido para aceitar. O cara do Barcelona também. Está feliz da vida se fizerem a Superliga. Tanto que ele estava aí conversando com o Ceferin, da UEFA, porque a UEFA está ameaçando punir o Barcelona nesta próxima Liga dos Campeões, com já entrar devendo ponto, com ponto negativo, que o Barcelona continua pintando os canecos, fazendo malabarismo contábil com aquelas maluquices que eles estão fazendo lá. Então, eu acho absolutamente lamentável, mas a minha opinião não vale de nada no futebol. Então, e ninguém perguntou aos jogadores também o que eles achavam, e os jogadores também não se movimentaram, porque era para ter criado um rebu, os clubes eram para, FIFA, faz o campeonato aí, mas eu não vou. Mas o dinheiro prima no final de tudo, então. E assim também tem um outro detalhe que você falou, né? O ano é ímpar, antecede a Copa do Mundo, substituindo a Copa das Confederações, que não existe mais. Sim. Né? E aí deixa aquele, assim, eu quero esperar para ver se vai ser bom, se vai dar certo ou não. Assim, esse Mundial de Clubes... Hoje em dia, é bom o futebol da Copa do Mundo? Futebol. Esquece o show, o espetáculo, falando futebol, não é. Não. Agora, você vê como a FIFA é burra. Se você quer ferrar a UEFA e você vai fazer isso em ano ímpar, por que não fizeram em 2027? Seria... Você teria um ano depois da Copa do Mundo e você ia ferrar o Euro. Eu ia falar isso. Entendeu? Você deixa 2-2, né? 2 anos Copa do Mundo, 2 anos Mundial de Clubes. Porque, assim, esse Mundial, para nós, sul-americanos, ele é uma atração, vamos dizer assim, né? Quem está acostumado com Champions, está acostumado com Champions. Para a gente jogar... É você ter sido convidado para o recreio dos adultos. Exatamente. Né? Quando você é moleque, os veteranos te chamam para bater um baba. Isso aí. Então, é inédito pra gente. Então, logicamente, a gente que está acostumado a jogar com Vélez, com Guayaquil, com não sei o que lá, as coisas, jogar Palestino, no Nublense. Então, é interessante enquanto produto pra gente, logicamente pra lá e logicamente pro calendário. Olha só como nosso calendário ficou. Agora tá tudo lindo, né? Tá tudo maravilhoso. Não, porque nós vamos enfrentar os times daqui para agosto, quando acabar setembro, que é afunilar as coisas e tá todo mundo morto. Logicamente, os times que foram, né? Palmeiras, Botafogo, Tricolor, Flamengo, esses caras vai estar todo mundo cansado. Né? Porque não teve... Até onde eu sei, Matheus, até a última informação que eu obtive, na Inglaterra não havia quem tivesse comprado o campeonato da DAZN para passar na televisão na Inglaterra. Porque não há interesse nenhum na Inglaterra desse Mundial. A expectativa deles, enquanto os clubes europeus, é muito diferente da nossa. Sim. Né? Sim. Para eles acabaram de dividir uma Champions, né? Em que você teve dois inéditos. A percepção é diferente de uma Inglaterra, de uma Espanha, entendeu? Porque como só tem o Paris Saint-Germain e ele vai estar lá, acabou de ser campeão,
Tá todo mundo esperando ali para isso, né? Até para no caso pro PSG, é inédito mundial, né? Então é interessante. E logicamente vai ser o ano que todos esses clubes, Real Madrid, na verdade, o PSG, né, a possibilidade de ser campeão do mundo mundial de clube 2 vezes no ano, né? O Real Madrid precisando dar uma resposta à temporada pífia que fez. O Manchester City de Guardiola, em tese, tem que dar uma resposta, mas talvez não tenha as armas para dar a resposta que ele daria naturalmente. Você tem, por exemplo, o Atlético de Madrid. Tá bom. Não ganhou nada, mas está acostumado a não ganhar nada. Isso aí é normal. Infelizmente. E aí, estamos acostumados anunciou que o Clément Lenglet, o zagueiro francês absolutamente bizonho, rescindiu com o Barcelona e já assinou com eles por 3 anos. Não é à toa que ele não ganha nada. Renovaram com o Griezmann por mais 1 ano. Griezmann que já não jogou nada neste primeiro semestre do ano. Talvez possa voltar a jogar? Talvez, mas às vezes, cara, o ocaso de um jogador chega assim, download concluído, acabou. O cara não consegue mais jogar. Então, para mim, o Chelsea pode vir com fome, porque só ganhou a C4 esse ano. O City pode vir com fome, o Atlético de Madrid pode vir com fome, Bayern de Munique poderia vir com fome, mas eu não acredito que venha. Real Madrid virá. O Porto está numa fase muito difícil. Terminou em terceiro no Campeonato Português. Não está passando por uma profunda reformulação. Pra vocês terem uma ideia, era o mesmo presidente por 42 anos. E o cara saiu. Acho até que ele partiu. Saiu ou foi retirado pela... Ele perdeu a eleição e depois ele morre. Mas ele, enfim, perdeu uma eleição. Até o André Vilas-Boas, o presidente do Porto. O Benfica não é time para chegar a ganhar. O Borussia Dortmund não tem time para chegar a ganhar. E o Bayern? Bayern de Munique, foi o que eu falei. Eu não acho que eles virão com a faca entre os dentes. Não acredito. Bayern não acredito. O dinheiro é importante? O dinheiro é importante. Mas... Porque, assim, nenhum clube europeu sabe qual é o efeito que vai dar na temporada seguinte. E, no final das contas, o que é mais importante é a próxima temporada. Então, eu acho que um time como o Bayern talvez diga, olha, vamos lá, mas ninguém vai se matar aqui para ganhar essa bagaça, não. Porque, para eles, lá, final de temporada para início de temporada, né? Então, E você imagina, Matheus, no caso do Paris Saint-Germain, jogou no sábado passado, mas tem time que já está parado há 3 semanas. Então, assim, é terrível do ponto de vista de preparação você terminar uma temporada, vai para essa marola ali, esse bar calmo, de repente volta de novo, para depois parar de novo, ter férias e aí começar uma nova temporada. Isso, para planejar, mortal. E aí, ano que vem tendo Copa do Mundo... essa montanha russa vai subir e depois descer e subir de novo, porque vem Copa do Mundo de novo ano que vem, né? E vocês viram o time da Itália, cara, contra a Noruega? No primeiro tempo já estava 3-0 para a Noruega, o técnico já foi demitido. Inclusive, eu nunca vi isso na minha vida. O técnico demitido estava em campo hoje na vitória da Itália. Ele já demitido, dirigiu o time na vitória e foi embora. Era um negócio assim, cara. Parece aqueles comentários que assim, os caras falam assim, eu demitiria o técnico no vestiário. Os caras isso. O mais engraçado é o seguinte, ao invés do futebol sul-americano se aproximar do futebol europeu, em termos de organização... É o europeu que está... É o europeu que está descendo a ladeira, cara. É impressionante. Já tem cronista aqui no Brasil dizendo que já não tem mais tanta diferença assim no calendário europeu para o calendário sul-americano. Então, é uma lástima. Vamos fazer a nossa expectativa? Vamos. Deixa eu subir a imagem aqui para a gente... Para você que está em casa nos ouvindo, nós vamos agora fazer o nosso simulado aqui. Nossas expectativas de quem avança por grupo, né? Eu não sei, depois eu não sei se o chaveamento já conta, se vai ter sorteio, não sei como é que vai ser depois. Não, já está tudo montado, igual a Copa do Mundo. E só segue, né? Tanto que o grupo C é o que enfrenta o grupo D.
Nas oitavas. Então, o grupo C e o grupo D. Então, nós temos Bayern no C, Isso. Benfica, Boca Juniors e a CFC. Esse é o Auckland City. Auckland City, dos Estados Unidos. Isso. Né? Não. Então... Não, lá da Austrália. Lá da Oceania. Sim, Austrália. Porque dos Estados Unidos já tem o Los Angeles, né? Los Angeles, sim. Tem o Los Angeles e tem o Seattle Sounders e tem o Inter Miami. Mas tanta gente assim dos Estados Unidos? Cara, o Inter Miami entrou porque tinha que dar a vaga para alguém do país. E o Infantino não podia fazer uma competição sem botar o Messi lá. O Infantino tentou cavar uma vaga para o Ronaldo, mas o Ronaldo disse ontem que não vai para o Mundial. Até o River Plate tentou o Ronaldo. Então vamos lá. No grupo A, nós temos o Miami City, é o Inter Miami, Palmeiras, Inter Miami, Porto e o Al-Ahly, né? Al-Ahly. Ok. E vamos lá. Palmeiras, Inter Miami e Al-Ahly. Para mim, o Palmeiras dos brasileiros é o único que eu acho realmente que vai passar. O grupo porque não tá tem um difícil, grupozinho que dá e o Palmeiras corre. Isso você nunca tem dúvida de que o Palmeiras vai correr, vai competir. Então eu também acho que dá Palmeiras e Benfica aí. E o Palmeiras pegou dos europeus, né? um dos mais fracos. Eu acho que o Porto, de todos que estão da Europa, é o mais fraco. Então é a velha sorte do Palmeiras em sorteio. Vai pegar o Messi, né? O time do Messi não está bem. Já estão pensando em mandar o Mascherano embora. Então... Vai Porto e Palmeiras. Pode ser que o Messi resolva botar a faca entre os dentes e consiga resolver, por exemplo, contra o time árabe. Pode até resolver contra o time do Palmeiras, né? Pode. Agora, o time do Porto tá bem sofrível, cara. Então, e do outro lado temos o grupo B. Isso. Que é aí eu não sei. É alguma coisa. Esse é o Seattle Sounders. Eu tava reconhecendo pelo monumento, né? O Atlético de Madrid e o Botafogo. Aí, pra mim, mas não tem nem fotografia. Aí é Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid. Aí é difícil, viu? Porra. E você, Marcelo? Também. Não tem pra onde correr. Não tem pra onde correr. Vamos lá, grupo C. Bayern, Benfica, Boca e Auckland City. O time do Boca, cara, se você imaginar que no Campeonato Argentino, agora, que acabou de terminar, a final foi entre Platense e Huracan, a maionese lá realmente tá difícil. Então eu acho que vai dar Bayern e Benfica. Eu também, não tem pra onde correr não. Bayern e Benfica. Vai Bayern e Benfica. E aí o nosso grupo D. Sim. E aí, meu irmão, alguém arrisca? Tá Lyon aí, mas tá o Lyon ainda aí, mas a gente sabe que é o Los Angeles FC. Isso. A questão é o seguinte, vamos nos lembrar, vamos terminar e depois a gente volta no grupo do Flamengo. Tá. Acho que é mais... Isso. Tá. Então vamos grupo E. River, Inter de Milão. Quem é esse aí? Esse é o Monterrey, é o Monterrey, né? Arrowheads e Monterrey. É o Monterrey. Monterrey e o Arrowheads. Tá, de onde é esse último país? Qual país desse time? Sei lá. Rapaz, é um isso aqui que eu nunca nem ouvi falar. Qual é o nome mesmo que eu não entendi? É japonês. Terceiro lugar no campeonato japonês. Arrowheads. Japonês. Ok. É do Japão. Aí acho que é River e Inter de Milão, não tem jeito não. River e Inter. Não tem jeito não. E aí, Marcão? É o Urawa Red Diamond. Ok. Bom, aí é Inter e o River. E o River vai ter que se portar com o River contra o Monterrey.
Porque time mexicano bate com qualquer time nosso aqui. É sobre isso que eu queria falar. Então, eu vou confiar no River porque o Munheco tá lá. Se não fosse o Munheco, se fosse o De Michelis, eu talvez pensasse em de Monterrey. E existe a possibilidade do Real Madrid pegar o Mastantuono antes do Mundial. E o Mastantuono hoje é a sensação do River, com 17 anos. Eu não acredito que ele vai conseguir levar o garoto para o Mundial, mas o risco existe. Tá? E amanhã encerram-se as inscrições das novas contratações. E se o jogador já foi inscrito por um clube, aí morreu. Mesmo se você vender, você não consegue inscrever. Isso aconteceu com o Álvaro Carreiras, o espanhol do Benfica, que o Real Madrid já sabe que ele está inscrito na competição pelo Benfica. Bom. E aí vamos para o outro lado agora, né? F. O Ulsan é da Coreia do Sul e o Mamelodi Sundowns é da África do Sul. Nós temos aí É, o time de operários da Hyundai contra Sandals. Mamelodi Sundowns da África do Sul e o Ulsan da Coreia. Olha, Flores. vou dizer que Nesse grupo, Tá, eu preciso. Tá passável. Eu sei que tá. Mas qual é a minha. Onde eu me apego? Qual é o técnico daquele time lá? Renato. Putz, pra mim inexiste como técnico. O time é a gracinha. Então, eu acho que 2 times organizados aí dão cabo dele. Borussia Dortmund vai passar, não tenho dúvida. E aí, eu talvez me agarre no Sundowns. Então, eu não vou botar esse time na segunda fase. Para mim é Borussia Dortmund e o Mamelodi Sundowns. Marcão, mas tá difícil aí, viu? Eu sei que tá difícil, mas... Borussia e Flores. Não tem, infelizmente, mas também não botaria minha mão no fogo, tá? Vamos lá. E aí, vamos para o grupo G. Não tem nem o que discutir, né? Meu irmão, aí é brincadeira de criança ou de gente grande agora. Juve City. Mas a Juve que abre o olho. Porque do jeito que jogou a temporada na Série A, ela pode muito bem tomar a surpresa do Wydad. Casablanca. E o outro time qual é? Al-Ain. O outro time? Al-Ain. Ok. Al-Ain que deve ser do Catar, né? Eu acho que é do Catar, não é? Eu acho que ele é do Catar. Então, assim, deve ter algum jogador lá que enxerga, estrangeiro. Mas deve ter algum jogador estrangeiro que enxerga, mas o perigo aí é a Wydad para a Juventus. E tem um detalhezinho, hein? O Kevin De Bruyne não vai jogar pelo City. E o Kovacic está fora por contusão. Então, é um City... Esse time marroquino aí, Então, é o Wydad Casablanca. É bom eles? São bons? Cara, a questão é o seguinte, é um grande time do Marrocos. É um time com muita tradição. E a gente tem que pensar o seguinte, da mesma forma como Flamengo, Botafogo, Palmeiras e o Indizível estão lá porque ganharam sua Libertadores, os times da África estão lá porque ganharam a Liga dos Campeões Africanos. Então é diferente do Inter Miami, por exemplo, que não ganhou porcaria nenhuma e tá aí porque a FIFA inventou um critério. Entendeu? Exatamente. Então, é bem diferente. Tirando esses times, vamos dizer assim, convidados, né? O resto tudo jogou bola para poder chegar. Logicamente, tem uns que aí não tem como correr, né? Disputar. Agora, por exemplo, né? City e Juventus aí é quase 100% certeza, né?
Aí, agora, que também os outros vão tentar competir de alguma forma, né? E agora o grupo H, que também aí não, acho que tá um pouquinho... A segunda vaga aí, talvez eu diria que vai ser disputada. Essa segunda vaga, talvez seja o grupo para a segunda vaga mais equilibrado que existe. Porque Salzburg, um trabalho muito sério. O Al Hilal, que está querendo levar um monte de gente para lá. E o Pachuca... É da onde? É da Áustria. É da Áustria. E é o projeto da Red Bull. Uhum. Então, assim, é um técnico que enxerga, é um time que sabe jogar, é um time que é muito bem montado. Então, o Al Hilal vai estrear o Simone Inzaghi. E o Pachuca é um time mexicano. A gente viu, eles passaram por cima do Botafogo sem dó. Então, mas eu vou torcer pelo Real, obviamente, e pelo Salzburg. Mas não me espantaria se o Al Hilal passasse. Não me espantaria. Eu vou de Real e Salzburg também. Ok. Também. Porque não é que talvez o time seja mais... Eu acho que está mais acostumado a esse tipo de competição, porque é um time que sempre está na Champions, né? Vira e mexe estão na Champions. Então já está acostumado com esse nível, né, de futebol. Diferente do Al Hilal, que joga lá o Catazão, não sei como é que eles estão lá, algum lugar Liga lá. Árabe. E a Liga Árabe e o Pachuca, porque é o time mexicano que talvez aí seja o time que vai competir também para buscar, né? Porque no caso a briga é Real Madrid ganha de todos, né? Sim. Expectativa. E a briga é entre esses três, né? Para ver quem vai tirar ponto de quem aí. Agora, vai ter repescagem? Não, né? Dois direto, né? É que nem Copa do Mundo. O Al Hilal foi campeão, batendo recorde na temporada passada com o Jorge à frente do elenco. Ok? Esse ano, o Al Hilal foi segundo, porque perdeu o título para o Al Ittihad, que não está no Mundial, inclusive. Então, assim, o time do Al Hilal não é bobo. Sim, com certeza. Então, tem meio de campo, tem centroavante, tem goleiro, tem zagueiro. Então, assim, tem que tomar cuidado com eles. Eu não me espantaria se eles passassem em segundo, mas eu vou, por força continental, vou no Salzburg. Mas, aí vamos lá. São 32 times. São 12 europeus, contei certo? São 13, não, são 13 europeus. Não, 12 europeus. As sul-americanos são 6. Da CONCACAF tem 1, 2, 3, 4, 5. Então já estamos com 23. Tem um da Oceania, 24. Da Ásia, temos o 1, 2, 3, 4, 5. 5 da Ásia. E da África, nós temos acho que são 5 africanos. 1, 2, 3. 3 da África. Contei certo? Deu 32 isso aí? A África eu tô achando estranho só ter 3. Qual é o quarto que eu tô comendo a mosca? Olha aqui. Aquele primeiro time lá do grupo do A, quem é mesmo? O vermelhinho, por favor? O Al-Ahly, né? Que é do Egito, né? É do Egito. Então ele é o quarto. Então a Ásia deve estar com 5, a África está com 4. Então, assim, é muito time europeu. Eu acho que para o Mundial segue um pouco a linha da Copa do Mundo, mas assim, você imagina, se nas quartas de final você vai ter 8 times, não seria nada impossível das quartas serem 8 times europeus. Uhum. Pela questão da disparidade
econômica e de elenco. A gente deixou algum europeu fora? A gente deixou algum europeu fora? Como assim? A gente deixou na nossa expectativa, que a gente deixou algum europeu fora da próxima fase? Não, né? Não. Todos avançando. Todos avançando. E aí teria que ver a questão do chaveamento, como é que fica. Era o que eu estava dizendo. O Luiz Henrique disse o seguinte: ele acha que vai ser uma competição excitante, mas que a tendência é que os europeus dominem. Por quê? Porque os melhores jogadores dos outros continentes estão na Europa. Ele falou: se todo mundo estivesse no seu lugar de origem, seria muito mais homogêneo, muito mais difícil. Mas não é, então. Você está falando que todo mundo tivesse lugar, tipo assim, clubes do Brasil? Os brasileiros no Brasil, os argentinos na Argentina e por aí vai, entendeu? Como era no passado, quando você tinha a Copa do Mundo, né? Assim, esse Mundial, porque mudou agora, meu Deus. Esse aqui é o Mundial de clubes. O outro lá vai ser o Mundial o quê? Da FIFA? Intercontinental. Intercontinental. Não é Mundial, vai ser a taça intercontinental. Então, essa taça aí, eu sempre... Assim, a gente quer ganhar para ter o reconhecimento. Mas em termos de competição, ela é uma palhaçada, né? E eu sempre falei que o problema maior dos problemas era o interesse, porque de fato era uma competição morta, né? Você já bota, sim. Agora o europeu já chega na final, e aí você passa por um critério que, tipo assim, beleza, ganhou, assim, mas não tem mas vamos lá, o time europeu está na final. Você está reclamando disso por conta do time sul-americano agora ter que fazer um jogo a mais? Ou... Não, mas como produto, é horrível. O produto não tem interesse nenhum, não tem apelo. Mas... E aí, para piorar, vem a questão de ser sempre agora do Catar, né? No final do ano poderia voltar a ser Sul-América contra a Europa, não podia? Mas aí a gente pode considerar mundial? Ué, mas era considerado antes, Matheus. Mas aí é problema de cada um. Ué, era considerado antes, quando era só a Europa contra a América do Sul. Nunca ninguém questionou isso. Não, vai fazer isso agora para ver se não vou questionar. Pô, mas assim, porque... Por exemplo, assim, meu problema você ter esse intercontinental lá no Catar. Pô, aí fica esse formato horrível no Catar, e já bota um europeu na final. Logicamente, eles não têm nenhum interesse, nenhuma vontade, eles vão lá só por protocolo. Sim. E pelo dinheiro que provavelmente deve ganhar para fazer isso. É razoável que o time sul-americano tenha perdido a primazia que tinha antes, concorda? Com certeza, perdeu. Porque desde que o formato mudou, a América do Sul tem 50% de aproveitamento. O mesmo número de derrotas para o número de vitórias. Então, tá aberto. Aí deixa todo mundo brigar. Por exemplo, eu sempre defendi a ideia de que, poxa, para gerar mais interesse, por exemplo, cada ano faz em um país diferente, você atiça a vontade e curiosidade dos times. Mas às vezes falta candidatura, né, Matheus? Às vezes não tem país interessado. Eu acho que, por exemplo, é falta de interesse do país ou falta de verba para comprar a FIFA? Bom, aí você já está indo para um lugar que eu não posso falar. Porque assim, por que a FIFA está escolhendo Catar todo ano agora? Cadê o dinheiro? É dinheiro, logicamente, só dinheiro. Se a FIFA tipo assim, olha, todo ano vamos para um lugar diferente. São o quê? Quantos jogos nesse Mundial? 4? Agora são mais, né? Aumentou um agora porque o de clube, o sul-americano já começa na terça. Não, basicamente você tem um jogo eliminatório. Aí depois você tem mais 2 jogos. 2 jogos no final, 4. Mais 2 e 1. Acho que dá 6 ou 7. Pois é. Um país não consegue sediar 7 jogos. A questão, cara, é quanto o país oferece de dinheiro para a FIFA. Mas então, quanto ele consegue comprar. Mas se a FIFA estipulasse assim, olha, nós vamos rodar um país todo ano. Então, a Copa do Mundo, a FIFA está rodando por continente. Aí, vamos lá. Em 2022 foi no Catar, certo? Sim. Olha o tempo que ia levar para girar todo mundo para poder voltar para o continente asiático. Aí o que a FIFA fez? Na Copa de 2030, faz ter 3 jogos na América do Sul, alguns jogos no Marrocos. Com isso, ele já considerou
que fez o rodízio. Rodou, o rodízio, valeu já. Possa ser a Arábia Saudita. É um escárnio, cara. Mas pois é um escárnio. Eu acho que se as pessoas não assistissem essa bagaça, não desse audiência, se isso fosse um flop de público e de audiência, seria perfeito, cara. Porque assim, esses caras só fazem isso porque tem um idiota para pagar. É porque é a estratégia da escassez, né, velho? Se fosse todo ano, talvez mas vemos e convenhamos, Matheus. Você não se sente saturado de tanto futebol? Não. Não? Marcão, a gente passa uma céu, já tá essa semana sem futebol, a gente já fica assim, rapaz, não tem nenhum joguinho pra gente assistir. Cara, assim, a quantidade, nunca, nenhum produto terá maior qualidade pelo aumento de quantidade. Isso aí, eu concordo. Isso é um princípio básico, um fenômeno elementar. Eu concordo 125% com você. Então, o problema assim, a gente gosta da quantidade, mas o excesso, ele cansa. Quantas vezes já falei aqui, por exemplo, da questão de por que os clássicos cariocas perderam espaço para clássicos nacionais, por exemplo, Flamengo e Palmeiras, Flamengo e Corinthians, por conta a gente joga um carioca, joga quatro jogos contra eles, para depois jogar mais 2 no Brasileirão, para uma possibilidade de enfrentar. Você perde. Tem a possibilidade de enfrentar-se na Copa do Brasil. Isso, você perde. E que está numa Libertadores. Isso, então, perde o elemento escassez, né? Tipo assim, olha, por que a Copa do Mundo é tão assistida? Porque a gente espera 4 anos por essa bagaça. Sim. Só que a cada Copa, se você aumentar o número de seleções, a qualidade do produto vai caindo. Com certeza. A merda do Euro já não é mais uma competição de altíssimo nível, porque já estamos com 24 seleções naquela bagaça. Isso aí eu concordo 100% com você. Você tem uma ideia? Você sabe quem é que vai para a Copa do Mundo agora, em 2026? Vai o Uzbequistão, que conseguiu pela primeira vez sua classificação, e qual é o outro time asiático que conseguiu a classificação também? E que vai pela primeira vez para a Copa? Agora me foge qual país. Não é a Jordânia. Mas assim, esse Mundial precisava ser 32 times. Vamos ser sinceros. Marcão, eu está mandando um abraço para você aí, viu? Pelo amor de Deus, não faz isso comigo, não. Pelo amor de Deus, seria muito castigo. Muito castigo. Vamos lá. 16 clubes. Não era perfeito nesse torneio? Não, tá bom. 4 clubes de 4, ok? Passavam os 2 primeiros, ou seja, já era quartas, semifinal. Já reduziu um joguinho. Já reduziu o tamanho da operação. Então. Assim, por que a NFL é uma competição tão recorde, né? Não é só nos Estados Unidos, agora é mundial. Pô, a temporada dos caras é de 5 a 6 meses, praticamente. Sim. Temporada. E aí... Menos que isso, Matheus. Menos que isso. Menos que 5 meses. Se não me engano, são 7 jogos. Se não me engano, se não estou errado, são 7 jogos. Eu acho que dá mais do que 7. Dá mais. Eu acho que dá mais. Vou lembrar, talvez alguma coisa. Mas assim, ele começa em setembro. Agosto, setembro, agosto, se não me engano. Tem os jogos de pré-temporada. Isso. Tem agosto, setembro. Aí setembro, outubro, novembro, dezembro, para janeiro. Fevereiro. Começo de fevereiro, né? Geralmente. Teoricamente, o Super Bowl é para ser no último domingo de janeiro. E às vezes escapa. É isso. Pois é. Mas aí os caras, eles transformam tudo, até tudo eles transformam lá em um produto do NFL. Quantos bilionários não gostariam de comprar um clube para entrar na NFL? Só que não entram. Porque todo o planejamento de expansão é estudado. Não entra ninguém na NFL, não entra ninguém na NBA. A MLS ainda tem mais 2 lugares que vão estrear. Um vai estrear em 2027, porque ela ainda está em uma certa expansão. Mas, bicho, lá o negócio é levado a ferro e fogo enquanto negócio. Futebol,
Ele gera dinheiro porque é a mesma coisa que você ter uma empresa de petróleo. Mesmo se você não administrar bem aquela bagaça, ela dá dinheiro, entendeu? Mas então, o futebol é isso. É por isso que eu falo que a gente, por exemplo, assim, a gente passa uma semaninha sem ter um joguinho de futebol, a gente já começa a coçar a cabeça, a gente já começa a ficar agoniado, bater pé. Eu hoje em dia já estou na fase que quando o Flamengo não joga... A gente fica assim, quarta-feira não tem nenhum joguinho pra gente assistir, não? Nenhum Operário e Olaria jogando, não, aí? Cara, eu não consigo mais. Quando eu era criança, eu ficava uma arara que meu pai não assistia outros jogos. Eu dizia pra ele, como você não vai ver Operário e Ponte Preta, por exemplo? Hoje em dia, mas nem morto, cara. Ainda mais hoje com o streaming, que, por exemplo, a gente consegue acompanhar jogos de locais, locais, ou jogos que a gente costumeiramente não veria. Tem hora que eu me deparo com jogos... tipo assim, tem hora que eu me deparo com jogos que eu tô assistindo e eu falo, cara, nunca assisti esse jogo no meu dia a dia. Um jogo passado na tarde, uma tarde. Eu assisti até o meu Jacobino Esporte Clube aqui pela TV Bahia. Aqui em São Paulo. Quando eu era criança e eu ia para São Paulo, eu gostava de ver no canal da Record que domingo de manhã tinha Desafio ao Galo, que era um campeonato de pelada e passava na televisão. E eu assistia. Mas eu era criança, né, cara? Meu nível de exigência era baixo. Hoje, não tenho mais saco para ficar vendo jogo ruim, cara. Pô. Então, mas vamos ao nosso grupo. Eu acho que na estreia a gente precisa ganhar. A gente não pode pensar em empatar. Que em tese é o time mais fraco, em tese, né? O time mais fraco. Não, eu acho que o Los Angeles Galaxy é o mais fraco dos quatro. Mais fraco ainda? Também. Eu acho, tá? Pelo menos o menos conhecido, né? Porque Los Angeles tem um nome, mas não sei o time. Além do que, o outro Los Angeles, o Galaxy, é que é maior, já conquistou e tudo mais. Vamos lá. Se você voltar no tempo, em 2023, nenhum de nós presente aqui, Matheus, imaginou que o Flamengo ia perder o primeiro jogo lá por 4-2. Né? Uhum. Se você voltar no tempo, em 2019, a gente faz um jogo muito ruim contra o mesmo Al-Ahly. A gente sai atrás e a gente vira no final do jogo para 3-1. E era o cantado e decantado time de 2019. Então, assim, eu acho que o Palmeiras é o único que eu poderia, se eu apostasse em bet, coisa que eu não faço nunca na vida e jamais farei, o Palmeiras eu confio que corre, porque compete. Você vai confiar no time do Flamengo? Eu não confio nesse time do Flamengo. Por isso que eu escrevi, torcer é diferente de acreditar ou confiar. Confiar para mim é um negócio muito sério. Eu não confio em nenhum desses jogadores. E eu vou achar lindo se o Gerson for para a Rússia. Eu quero ver o que a torcida do Flamengo vai dizer. Do cara que tinha amadurecido, que era o capitão, que estava dando exemplo. Eu só estou esperando. Porque hoje eu vi, por incrível que pareça, o Vene Casagrande, que não é uma pessoa do qual eu sou entusiasta, dizer o que eu disse aqui na minha casa. Qual o contrato que o Gerson honrou até o fim? Nenhum. Há pouco tempo ele fez o Flamengo renová-lo. Para estar, ainda que ele não saia agora, que ele decida-se por ficar, ele já levou essa história longe demais. E o Gerson nunca põe limite no pai dele, que fala o que quer e as pessoas ficam dando cartaz para o pai do Gerson, como se o pai do Gerson fosse alguém na fila do pão. Na seleção polonesa, o Lewandowski ontem anunciou que não joga mais. Sabe por quê? Porque o técnico tirou a abraçadeira de capitão dele. Aí na Polônia, a opinião pública anônima e conhecida está dizendo o seguinte: ô Lewandowski, vira homem, para de reclamar. Então, lá não caiu bem o fato do Lewandowski não querer mais brincar porque tiraram a abraçadeira de capitão dele. O Courtois perdeu a abraçadeira com o técnico antigo. Eu não quero mais jogar na seleção.
No que o cara saiu, agora eu quero voltar a jogar. Se fosse comigo, mas nunca mais entraria na seleção. Mano, deixa eu pegar aqui, Marcão, sequência de jogos. Primeiro o Flamengo vai enfrentar o Esperança, né? Depois Chelsea e depois LA. Isso. Então é o seguinte. O jogo do Chelsea é o único que é na Filadélfia. Os outros 2 são em Orlando. Não é isso? Uhum. Eu acho que é isso. Tanto que o Flamengo vai ter a Casa Flamengo lá em Orlando. Porque serão 2 jogos lá. Fazendo uma... Eu acho que a gente empata o primeiro jogo. Porque aí seria horrível, né? Sim. Seria uma tragédia. Sim. Porque aí você já enfrenta o Chelsea pressionado. Pressionado. Vai para o último jogo. Isso aí. Talvez precisando ganhar o terceiro jogo por um saldo de gols que permita você se classificar, mas como nós vimos recentemente aí, que nenhum dos jogadores leu o memorando que precisavam fazer 3 gols contra o Tátira. E não fizeram. Fizeram 1 e depois acabou-se o jogo. Não fizeram mais nada em campo. Assim, nem tentaram fazer o primeiro jogo depois do primeiro. O Flamengo vencendo o primeiro jogo, pode jogar o segundo por um empate para conseguir pode tirar jogar por um empate, mas pode jogar para perder também. E beleza, tá com 3, ganha do LA, 6, sai em segundo, que, em tese, o lugar do Flamengo nesse grupo é ser segundo. Uhum. Para pegar o Bayern na sequência. Que aí é o seguinte, vamos fazer uma perspectiva aqui. Se a gente for para segundo, a gente pega o Bayern, que é o primeiro do grupo C. Isso aí. E se a gente ficar em primeiro, a gente pegaria o Benfica, que em tese vai ser o segundo. Em tese, o Benfica. O Benfica. Então a gente tem que correr para ficar em segundo, né? Ou em primeiro. Mas aí você já falou um verbo que o Flamengo não gosta muito, que é correr, Matheus. E ainda ficar em primeiro em fase de grupo, né? Porque é uma coisa que o Flamengo também tem dificuldade. Não é? Porque aí no grupo não tem Nublense, Milionários, Palestino, Tátira, Central Córdoba. Então. Porque assim, vamos supor que se não for o Benfica. Poderia ser o Boca. Se você sai em primeiro, pega o Boca. Mas eu acho que o Boca da draga que tá ultimamente. Tá, mas o Boca pode muito bem fazer aquilo que sabe fazer, leva para os pênaltis. E não, aí você vai ter dois goleiros que em tese são pegadores de pênalti. Mas aí vai ter caso empate e pênalti? Eu acredito que terá prorrogação, porque é o mesmo regulamento da Copa do Mundo. Não, você está falando em termos de no mata-mata. Sim. Ah, bom. Se sai em primeiro, eu falei, também pode ser o Boca. Ah, tá, sim, entendi. Entendeu? Aham. E aí o Boca é um jogo encardido. O Flamengo, historicamente, apanhou muito mais do Boca do que bateu no Boca. Mas o Flamengo pegando um Boca, eu acho mais tranquilo. Na verdade, pegando o Boca, o Benfica é um jogo mais nivelado. Tudo bem. Agora, pegar o Bayern... E o Di Maria ainda joga o Mundial pelo Benfica. Pegar o Bayern logo de cara, né? É complicado, assim. É meio difícil. Porque assim, vamos lá, grupo A vai pegar o B, né? Assim, eu acredito que nas oitavas é esse esquema. Então aí o Palmeiras pega o Paris Saint-Germain ou o Atlético de Madrid. No caso ele pegaria o segundo do B ou o B pegaria o segundo? Aí vai depender, né? A tendência é você ter Porto e Palmeiras, ou Palmeiras e Porto, e Paris Saint-Germain e Atlético. Por exemplo, o time do Atlético de Madrid ganhou do Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões, na fase de grupos. E o jogo foi parelho, mas o Paris Saint-Germain teve mais chance para ganhar o jogo, e no final do jogo, na última bola, o Atlético de Madrid foi lá e pum, ganhou o jogo. Mas não era o PSG com essa, vamos dizer assim, essa certeza, essa euforia, essa confiança que está agora. Agora, detalhe, o Dembélé, o Mosquito Dembélé, não joga a primeira fase. Ele só volta se o Paris Saint-Germain se classificar. Vai ser interessante. Eu acho que vai se classificar, mas... O Palmeiras, você falando? Não, o Paris Saint-Germain. Sim, não. Aí eu também...
Tenho. A questão é quem vai chegar em primeiro e segundo. O primeiro jogo, não. Primeira rodada, o Palmeiras vai pegar o Porto. Mas é um Porto. Sim. Mas vamos lá, a gente não falou do resto, né? A gente falou só o primeiro jogo. Flamengo e Esperança. Flamengo e Esperança, eu acho que empate. Contra o Chelsea, eu acho que o Flamengo perde. E aí o terceiro jogo vai precisar ganhar do LA por uma margem de gols. Resta saber se os caras vão ler o memorando. Essa é a minha expectativa. Eu acho que assim, o Chelsea é o Chelsea, mas eu nunca gostei do Chelsea. Nunca tive empatia por eles. E sim, Não assusta ninguém pra mim. Não assusta nós, não. Eu também não. Agora sim, se o Flamengo jogar sério com o Jorginho, vamos ver, a expectativa do Jorginho, né? Tem um cara que tá acostumado a jogar contra o Chelsea. Jogou no Chelsea, não foi? Ele jogou. Ele foi fundamental na Liga dos Campeões do Chelsea em 2021. O Chelsea terminou em que posição quarto no campeonato e ganhou a C4. Venceu o Betis na final por 4-1, de virada. Tem um técnico extremamente exigente, que é o Enzo Maresca. Tem jogadores de alto nível. Por isso que eu acho que eles virão com mais fome do que outros europeus que vão aparecer aí. E o último jogo aí é ganhar, né? Até para... Então, minha expectativa é ganhar o primeiro jogo, perde o segundo, mas eu acho que dá para lutar por um empate. Não acho que Chelsea vai vir, não. E chega no último jogo, ganha. Então, para você, o Flamengo faz 7 pontos. O Flamengo não perde na fase de grupos. 6. Como é que é? O Flamengo não perde na fase de grupos. Tá. Não, desse campeonato você tá falando. Isso que ele disse. Então, Marcelo, você fecha com 7 pontos ou com 9 pontos? Flamengo ganha do Esperança. O Flamengo ganha do time lá dos Estados Unidos lá e empata com o Chelsea. 7 pontos. Então, 7. O Matheus também tá com 7. Não, 6, que eu considero que o Flamengo... Assim, eu acho que o Flamengo perde pro Chelsea, mas dá para brigar. E eu acho que faz 4. Porque 4, Marcão, aí depois vai ser o quê? Vai ser o segundo jogo, né? Chelsea... Então, empata Chelsea o primeiro, perde o segundo, ganha o terceiro. Chelsea e Los Angeles... Não, aqui é porque mudaram aqui. É Chelsea e Los Angeles FC. Porque Sim. assim, se o Los Angeles perdeu o primeiro jogo já, né? E o Flamengo conseguir... Que aí vai para o que aqui? Depois volta aqui, deixa eu ver. Desce. Aí vai Flamengo e Chelsea, aí Los Angeles e Esperança. Sim. É porque aí eu acho que será que o Esperança consegue... Chelsea vai ficar em primeiro em saldo de gol, vai ser 7-7 isso aí, ó. Eu acho que o Esperança deve ganhar do Los Angeles. Você acha? Acho. De onde mesmo esse time? Você falou? Tunísia. Porra, Tunísia. Pô, o cara ganhou do time mexicano lá, não foi? O Los Angeles? Sim, mas se você viu o jogo, o futebol foi judiado naquele dia. A bola, coitada, passou mal os bocados, sofreu violência doméstica. Porque aí, ó, o Esperança pega o Chelsea no último jogo. Sim. E aí também é uma E o Esperança, se empatar com o Flamengo no primeiro jogo, ganhar do LA, ele já entra contra o Chelsea com 4. O Chelsea, teoricamente, terá 6. O Chelsea pode empatar e o Esperança vai a 5. Opa! 7-5, fechou. Mas aí nós fica fora, né, Marco? Eu tô botando na conta que a gente entre. Cara, assim, eu lamento, cara, mas assim, eu vou torcer desesperadamente. Isso aí não tem nada a ver uma coisa com a outra. Agora. Esse grupo do Flamengo aí, se não passar Chelsea e Flamengo, desculpa, discordo. Eu sei que tem sim, mas a questão é, olha para a Libertadores de 22, de 23. Olha para a Libertadores de 24. Olha para a Libertadores de 25. Olha para a Libertadores, a gente vai... Então... Mas é isso. Então, assim, como eu disse, iludir não é um verbo que eu conjugo em tempo verbal algum. Torcedor adversário vê nosso Flamengo com um olhar diferente do seu, Marcão. Cara, assim, você acredita que na Tunísia os caras acompanham o Flamengo? Nem não. A gente acompanha o time deles. Exatamente.
Por que a gente é inferior para empatar com um time desse? Ô, Marcelo, então me explica como é que perde pro Córdoba. Hã? Como é que perde pro Nublense? Como é que perde pro Palestino? Porque, assim, esse tipo de raciocínio, Marcelo, é partir do pressuposto que o Flamengo não comete pataquadas. Ó, o Júnior tá comentando aqui, ó. Europeu nunca joga mundial. Jogou. Beleza, concordo. Joga porque pra eles lá, enquanto. Concordo. Vai ser verão lá, né? Isso ele tá absolutamente de razão. Mas Julião, da Bahia para São Paulo aí, ó. Forte abraço, Júnior. Concordo com você. Isso é uma variável enorme. Agora, vamos pensar juntos. E se os times sul-americanos não se houverem bem? Porque o argumento no final do ano qual é? O time sul-americano está muito cansado. E se eu falei, agosto e setembro pode esperar. Então, e se não arrumar nada, qual vai ser a desculpa agora? É que ficou muito tempo sem jogar. Mas é assim. Você quer ver uma coisa? O Cristiano Ronaldo não jogou porcaria nenhuma contra a Alemanha. Aí, ele errou uma bola, deu um passe bizonho, e começou a correr atrás do cara que pegou a bola, que ele interceptou o passe bizonho dele. Aí Portugal recupera a bola, ele tá sozinho dentro da grande área e empurra ela para dentro do gol. Pronto. No dia seguinte, Cristiano Ronaldo é um monstro, é inoxidável, não sei o quê. Tá bom. Agora, acha que esse milagre vai acontecer sempre? Portugal agora já está achando que ano que vem na Copa do Mundo o Ronaldo pode jogar. Beleza, eu vou ficar muito feliz se Portugal levar Cristiano Ronaldo para a Copa do Mundo. Eu estou feliz da vida. Mas, Marcão, jogo é jogo, lambaria é pescado, cara. Para. Sim, Marcelo, mas a questão é a seguinte... Você acabou de citar o exemplo aí, vamos lá. Beleza, fiquei chateado pra caramba, o Flamengo perdeu sem Córdoba, beleza. Vamos lá. Nós suamos para ganhar os 2 jogos contra o Tátira, Marcelo. Teve questão de desfalques, ganhamos do Tátira 1-0 morto, fiquei putaço, sim. Mas e o primeiro jogo? Nós também ganhamos jogando nada lá na Venezuela. Você vê no Sul-Americano a Venezuela liderando. Então, liderando não, na fase de grupo, vamos pensar assim. Mas para mim, cada momento sei lá, são campeonatos diferentes. Eu não devo comentar que o Flamengo vai jogar pega a mesma coisa que jogou uma Libertadores. Eu acho que por exemplo, aqueles jogos patéticos que a gente ganhou o primeiro jogo, por exemplo, mas o Flamengo jogou super mal. Eu não acho que uma competição dessa a gente tá com a rotação tão baixa como a gente costuma ir na Libertadores em fase de grupo. Tá, então ainda mais jogando fora de casa. Então vamos lá. Quer dizer que a Libertadores, que teoricamente para a maioria dos torcedores é a competição mais importante que tem para o Flamengo, a gente entra naquela voltagem. Não, então aí vai existir uma outra competição que vai sublimar os nossos heróis, os nossos profissionais exemplares? Não, sim. O negócio é que eu acho que eles não vão com a rotação tão baixa, porque a gente sabe que jogador, ainda mais o Flamengo, joga na rotação baixa quando quer, porque acha que é fácil ganhar. A gente não vê isso, o Flamengo fazendo isso contra time grande, por exemplo. Então vamos lá. No Mundial Interclubes, eu comecei dizendo antes que a gente apanhou da última vez e jogamos muito mal em 2019 e saímos atrás e só viramos no final do jogo. O comentário seu aí, que eu balancei a cabeça. Palmeiras, os caras correm, não sei o que lá. Eu fui ver Palmeiras e Flamengo lá. Que correria que você tirou? Eu, como torcedor do Palmeiras, eu não ia falar isso. Eu fui lá, tava no Allianz lá. Que correria? Mengão 2-0. Futebol ridículo para ambos. Futebol ridículo para ambos, mas vitória do Flamengo. Mas no primeiro tempo, você quer me dizer que o Palmeiras não correu, Marcelo? Correu, mas quantas finalizações difíceis a gol? Tudo bem. Só que a questão, lembre-se, o que eu disse? Eu não tenho dúvidas que o time do Palmeiras compete. Você vê que eu não falei que eles jogam bem. Falei compete. Compete, você afirma.
Que o Flamengo compete todo santo jogo? Não afirmo nem Flamengo nem Palmeiras. Para mim, os dois estão no mesmo nível. Ainda o Flamengo está um pouquinho acima. Tudo bem. O Palmeiras perdeu... O Palmeiras, para mim, dá Flamengo. O Palmeiras perdeu 2 jogos antes, né? No caso, perdeu para o Cruzeiro e para o Flamengo também. É assim, o Palmeiras... Perdeu para o Bahia lá dentro. O Bahia já ia. E o Palmeiras não vai ter o tapetinho deles, que ajuda eles lá. Né? Vamos lá. Galerinha, o Palmeiras, nas últimas 7 vezes que decidiu em casa, não obteve êxito. Então, a história do tapetinho é um pouco conto da carochinha. Ok? Eu entendo que se supervaloriza a questão do sintético. Porque só se olha quando beneficia a Palmeiras e Botafogo e o Atlético Paranaense. Mas no caso do Palmeiras, Marcão, não é pela questão do tapete. Isso aí já veio antes do tapete. Essa questão das derrotas dentro de casa. Essas 7 é com o Abel. Ok? Sim, mas eu acho que nem todas tá com o tapete. Eu acho que isso veio depois, não? Arena Barueri, aqui eles reclamam do estádio. É grama natural, pertinho. Tá. Arena Barueri, mesma coisa. Desde que o Palmeiras foi para o estádio novo, o Palmeiras joga em sintético, Matheus. Desde que o estádio estreou. Era sintético do começo? Não, quando tem show na Arena Sandy Júnior, não. Eles vêm jogar aqui na Arena Barueri. Mas sim. Os jogos, mas eu acho que o Abel lá, não, Marcão, lá. Desde o início ele é campo sintético. O Allianz. Sim. Ok? Agora, a questão é, o time do Palmeiras luta, cara. E aí, não acredita em mim? Tudo bem. Então, olha aí o que a mídia fala. Qual é a grande diferença que se aponta entre Palmeiras e Flamengo? Que o Palmeiras tem jogadores... Marcão. Hã? Mídia sensacionalista. Tá bom, cara. Assim, eu não estou dizendo que eu tenho razão porque a mídia falou. Só estou dizendo que eu não sou o único maluco que diz isso. Sim. Entendeu? E olha, cara, essa história de mídia barrista, a mídia de São Paulo, eu não tô nem aí pro que esses caras pensam. Eu tenho a minha opinião. Isso aí, tranquilo. Agora, eu não posso confiar nesse time. Não confio. Não confio em nenhum jogador desse time. Nenhum. Confiar? Não confio. Acreditar? Não acredito. Agora torço. Torço muito. Passo mal, fico mal-humorado. Porque, para mim, muitos desses caras jamais poderiam estar no Flamengo. E prestam um desserviço ao clube. Mas, torcedor escolhe o ídolo que quer. Cada um tem o ídolo que merece. Isso é uma frase minha que eu uso aqui há muito tempo. Então, agora, lá. já Então, disse, se o Flamengo chegar às 8ª de final, terá cumprido o ciclo que eu poderia esperar do Flamengo. Agora, se chegar às quartas, já foi muito acima do que eu podia esperar. E toda competição dessa, sempre tem um gaiato que vai fazer uma graça aí. Ninguém podia imaginar que Marrocos ia jogar na semifinal da Copa do Mundo. Aí se eu digo aqui, Marrocos vai disputar a semifinal da Copa 2022. Ih, é maluco e não sei o quê. Tá bom. Então, mas pode acontecer. Toda Copa do Mundo tem um, né? Tem uma graça. E eu concordo com o comentário do Júnior aí. A gente não sabe como é que a Europa realmente vai abordar esse campeonato. É uma incógnita para a Europa. Enquanto que para outros países, por exemplo, para a Argentina é uma incógnita? Não. Porque a Argentina já está acostumada a fazer isso. A Argentina, a temporada deles é igual à Europa. É um torneio no segundo semestre, um torneio no primeiro semestre. Acabou. Agora, os times a Libertadores a falar em dezembro, vamos ver. Patinando, né? Bom, galera, para a gente finalizar aqui, né? Semana que vem, lembrando que semana que vem nosso programa será na terça-feira, devido ao jogo do Flamengo às 10 horas na segunda-feira. A gente vai comentar aqui os resultados da primeira rodada desse Mundial. Na terça-feira já terá terminado toda a primeira rodada? Não, acho que sim. Uma olhada aí. Já começa não. Na quarta-feira ainda tem jogo da rodada. Ainda tem jogo da primeira rodada. Mas do nosso grupo, não, né? Não, o nosso grupo vai ser no mesmo dia.
Tanto que eles jogam no horário brasileiro às 4 da tarde, Chelsea Los Angeles, perdão, e a gente joga às 10 da noite. Olha aí o chucrute. Eu me lembro que no programa seguinte ao do Central Córdoba, eu brinquei. Se alguém tivesse votado que o Córdoba ganharia do Flamengo Maracanã, ia tomar pedrada aqui. Então... Vamos ver, né? Bom, semana que vem a gente comenta e a gente vai saber se alguém bebeu a água do rio já, Marcão, ou do Ninho do Urubu, né? Ou se o Flamengo de fato vai competir. Ó, se o jogo do Flamengo é 10 da noite e é em Orlando, então significa que são 2 horas antes. É 8 da noite. Não vem me dizer que tá pegando calor, o sol da 8 da noite em Orlando é pior que o daqui. Não é. Isso aí. Galerinha, encerramos nossa live por aqui. Agradecemos a todo mundo que nos acompanhou. Né? Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Terça-feira que vem estaremos aqui comentando o desandar dessa primeira rodada do Mundial, né? E também, se você gosta de ouvir nosso podcast, né? Se você gosta de ouvir, pode nos procurar em qualquer mídia, qualquer plataforma de podcast aí, qualquer reprodutor de podcast, qualquer agregador, você pode nos achar também no Spotify, em tantos outros lugares, né? Pode escrever no nosso feed lá, que direto estaremos postando lá também. E também, se você... Ou então aqui no YouTube, a segunda-feira, apesar de que semana que vem estaremos na terça-feira, mas devido ao jogo, tá? Agradecer ao Marcão, ao Marcelo, a todo mundo que nos acompanhou aí, nos comentários também, que fez seus palpites. Estaremos aí torcendo, se iludindo, como sempre, porque essa é a nossa função, afinal de contas, né? Agradeço a todo mundo, saudações, Bonega, e boa noite a todos. Saúde. Saúde, galera. Boa noite.